A história que eu vou contar pra vocês, ela é bem terrível, um pouco nojenta, confesso. E principalmente é um segredo que eu guardei comigo durante muitos anos. Pouquíssimas pessoas sabem do que passou comigo, do que eu vivi quando eu era criança. Só que eu avaliei que é muito melhor eu trazer o meu relato aqui, porque eu sei que, de certa forma, eu posso ajudar outras pessoas. Eu posso ajudar famílias a serem mais atentas e, principalmente, evitar que crianças passem pelo que eu passei. Eu espero que vocês possam acompanhar toda a trajetória da minha história e, no final, vocês deixem a opinião de vocês. Eu vou gostar muito de ler, tá bom? Quando eu era criança, bem novinha ainda, os meus pais passaram por uma situação financeira bem difícil. As coisas não estavam fáceis lá em casa. E eram 4 pessoas: eu, minha mãe, minha irmã mais velha e meu pai. Diante da situação, a minha mãe decidiu me deixar na casa da minha tia. A minha tia morava em uma fazenda, uma área rural, onde tinha muitos animais, muitas árvores. Eu, a princípio, fiquei um pouco assim, mas depois eu pensei, eu vou ter muita diversão, eu gosto muito daquele lugar. Eu vou sentir saudades, mas o local vai me ajudar a sentir menos saudades da minha família. A minha mãe, então, ficou com minha irmã mais velha em casa, junto com meu pai, e me deixou na casa da minha tia. A minha tia era uma pessoa muito querida. Ela tinha uma filha, a minha prima. Minha prima que se chamava Bia. Na época, ela tinha 15 anos de idade. A Bia cuidava de mim. Ela brincava comigo de mãe e filha. Eu lembro que ela penteava meus cabelos e eu gostava muito daquilo. Eu gostava muito da minha prima. Acho que essa coisa de criança, né? Quando a gente tem uma prima mais velha, a gente acaba admirando essa prima. E a gente se sente especial ao lado dela. Eu acho que é isso que passava pela minha cabeça. A minha prima, por ter 15 anos de idade, ela já namorava. Ela namorava um rapaz até mais velho do que ela. Acredito que esse rapaz tinha uns 18, 19 anos. Era maior de idade. E uma certa vez, esse namorado dela estava lá na fazenda. E a gente foi brincar. Nós 3. Eu toda alegre, toda feliz. Tinha até esquecido dos problemas de casa. E chegando nessa brincadeira, eles falaram para mim que a brincadeira seria verdade ou consequência. E logo de cara, eles falaram que era para eu ir até a minha tia e xingar a minha tia, com os palavrões, chamar de um nome lá estranho. E eu sabia que aquilo ali não ia dar certo, a minha tia ia me bater. Era errado eu fazer isso com a minha tia. Então eu não aceitei. E diante disso, eles me disseram que eu teria que pagar uma prenda. Fazia parte da brincadeira. Criança, você sabe como é. Tá na brincadeira, não tem noção de nada, só vai. E foi o que eu fiz. Eles amarraram uma venda em meus olhos e de repente me levaram até um animal. Na fazenda tinha muitos animais. Tinha um jegue lá que ficava perto da gente. E eles me levaram até esse jegue. E eles pegaram a minha mão. Gente, eu não gosto nem de lembrar dessa situação. Eles pegaram a minha mão e colocaram na parte genital desse jegue, desse animal. Só de lembrar eu morro de nojo. Uma criança. E eu na hora me assustei. Falei pra eles, né, que aquilo estava errado, tirei a venda. E eles falaram que não, que era normal, que o jegue ficava feliz com aquilo ali. E a minha prima fez algo terrível. A minha prima quis me mostrar que era apenas uma brincadeira, que era tudo bem. Ela foi até esse jegue e colocou a boca dela na parte do animal. E em seguida, eles me obrigaram a fazer a mesma coisa. Na época eu tinha apenas 9 anos de idade. Eu com 9 anos, a minha prima com 15 e o namorado dela maior de idade. E eles me obrigaram a fazer isso, essa coisa terrível. E para a coisa ficar pior, mais nojento, eu não gosto nem de lembrar, o namorado da Bia, ele ainda fazia atos terríveis, nojentos com os animais de lá. Ele pegava égua, ele pegava galinha, ele pegava qualquer tipo de animal e ele fazia aquilo que a gente sabe que é errado. Maltratava os animais daquela forma.
e dizia que os animais sentiam muito prazer, que ficavam muito felizes com aquela situação. Eu não entendia muito bem, eu só achava aquilo muito nojento, mas eu continuava. Era uma criança, totalmente inocente. Depois chegou um outro rapaz, um amigo deles dois, amigo da minha prima e amiga do namorado dela. E eu lá no meio, a única criancinha no meio deles. E de repente, essa pessoa que chegou, esse rapaz que chegou, se juntou com o namorado da Bia, os dois, sem roupas, começaram a fazer algo íntimo entre eles. E nós ali assistindo tudo. Depois só ficava pior. A Bia se juntou a eles e os dois se envolviam com a minha prima. E eu assistia, apenas assistia, sem entender o que estava acontecendo. Eu era uma garota muito inocente, gente. Para vocês terem noção, com essa idade, falava em namorar, não sabia nem o que era isso direito. Não tinha nem noção. Eu era tão na minha, tão envergonhada, que até para dar um beijo no rosto de um amiguinho do colégio, eu não conseguia. Eu não conseguia fazer isso. Era como se fosse algo errado para mim. Então, dentro dessa situação, eu me senti perdida, desorientada, sem entender. A minha prima estava ali, a minha prima mais velha. Eu sentia confiança nela a princípio e ela me colocou em meio a isso tudo. Só que eu não tinha o que fazer. Eu simplesmente aceitava. Eu simplesmente ia. Eu era obrigada. Eles me ameaçaram, disseram que se eu falasse qualquer coisa para algum adulto, todos eles iriam sofrer as consequências. E eu fiquei com muito medo mesmo. Todo lugar que a minha prima ia, ela me levava. Todo canto. Era como se eu fosse a filha dela. Nesse tempo que eu fiquei na fazenda, era assim. Uma certa vez saímos. E nisso, a gente se encontrou com um outro rapaz, não esse primeiro, um outro que eu não conhecia. Esse rapaz já era um homem mais velho, bem mais velho. Ele deveria ter uns 25 anos. Era um rapaz baixinho, bebia, fumava. Então ficou eu, minha prima, esse rapaz muito mais velho do que a gente e o namorado da minha prima. E a minha prima inventou de brincar de marido e mulher. Ela disse que ela seria a esposa do próprio namorado e eu, uma garota de 9 anos, seria a namorada, a mulher desse rapaz que eu nunca tinha visto na vida, desse homem de 25 anos. E eu lembro que a minha prima, ela ficou lá se pegando com o namorado, fazendo de tudo. E esse rapaz, ele veio até a mim e ele começou a me beijar. E eu não sabia nem o que estava acontecendo. E eu me vi obrigada naquela situação, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. E ele me beijava e ele pedia para eu chamar ele de meu homem. Me chame de seu homem. E eu tinha que fazer aquilo, com muito medo, com muita dor no coração, totalmente confusa. Uma criança perdida em meio dessas pessoas monstruosas. Só de lembrar eu consigo voltar no tempo e sinto tanta dor, tanta tristeza dessa situação. Antes disso tudo acontecer, de eu viver tudo isso, eu não tinha noção do que era nada disso. Porque eu com 9 anos, a minha mãe ela nunca tinha conversado comigo sobre esses assuntos. Até o momento não. Então para mim era algo totalmente novo. Eu não sabia direito nem o que estava acontecendo. E eu segui sem contar isso para ninguém, me sentindo totalmente ameaçada por essas pessoas e o medo tomou conta de mim. Eu apenas guardei isso comigo. Apenas guardei. Passado um tempo, a minha mãe, graças a Deus, ela me tirou daquele lugar. Ela voltou, me buscou e voltamos para nossa casa. Eu voltei a morar com a minha irmã, com meu pai e com a minha mãe. Quando eu completei 13 anos, foi nessa idade que eu comecei a cair na real do que eu tinha sofrido. Foi nessa idade que começou a vir em mim essas lembranças terríveis, essa dor, sabe? Dos 9 anos eu ia encarando aquilo ali, ano a ano. Quando cheguei nos 13 anos foi que veio com carga pesada essas lembranças.
Eu me sentia muito mal com aquilo tudo. E eu não tive coragem de contar pra ninguém. Primeiro porque eu pensava que ninguém ia acreditar em mim. Eles iam pensar que era invenção de uma criança, que eu com 9 anos inventei aquilo tudo, guardei esse segredo por tanto tempo, porque agora eu ia contar. Passava 1000 coisas na minha cabeça. Eu só não conseguia falar. Fora que eu sentia tanta vergonha, mas tanta vergonha de lembrar daquelas cenas, que a única coisa que eu fazia era chorar. Eu guardava isso pra mim e nos meus momentos eu chorava escondida, tentando colocar aquela dor pra fora. Era muito terrível, gente, vocês não têm noção do que passava na minha cabeça. E quanto mais os anos passavam, mais eu me sentia péssima, mais aquilo ia me corroendo por dentro. Mais eu me sentia, sabe, eu me sentia enojada. Eu pensava, como é que nesse mundo podem existir pessoas tão terríveis como essas pessoas? Como essas pessoas que conseguiram pegar uma criança de 9 anos e causar um trauma tão grande como eles me causaram. E naquele momento também eu acabava que culpava minha mãe. De certa maneira eu culpava minha mãe. Inconscientemente eu pensava que isso só aconteceu porque a minha mãe me deixou na casa da minha tia. Então a culpa era da minha mãe. Ela era a culpada. Ia juntando tudo isso dentro de mim, dentro da minha cabeça, do meu coração. E eu fui crescendo com esse trauma, com essa dor, com essas coisas ruins dentro de mim. E isso ia me matando, pouco a pouco, gente. Diante disso tudo, eu olhava para os meus pais, para minha família. Meu pai era um homem muito trabalhador, sabe? Ele lutava pela família demais. Só que tanto ele como minha mãe, eles eram muito rudes. A criação deles era muito regrada, muito fechada. Eu não podia sair para lugar nenhum, eu não podia fazer amizades, eu não podia conversar com nenhum menino. Na cabeça do meu pai, qualquer homem que eu conversasse, eu poderia vir a engravidar. Minha mãe, da mesma forma. Mesmo na minha adolescência, eu não podia nem sair com as minhas amigas. Eles diziam que sentiam medo de eu desaparecer, de eu ser sequestrada, de alguém fazer algo ruim para mim. Coitados, sem saber que o pior já tinha acontecido lá atrás, quando eu tinha 9 anos, dentro da casa da nossa própria família. Eu estava em meio da família, eu estava na casa da minha tia, na casa dos meus tios. Eles nunca imaginaram a situação dessa. Mas enfim, meus pais eles eram muito difíceis, muito rudes, muito rígidos mesmo. E os anos foram passando, a idade foi chegando, eu fui crescendo. E com 21 anos de idade, eu ainda morando com os meus pais, eles sempre muito severos, eu pensei, eu preciso conhecer alguém, eu preciso namorar para sair dessa realidade, para ter um pouco mais de liberdade, de ter a minha vida, de viver. Só que meu pai, ele dizia uma coisa, que no momento que eu começasse a namorar, era para eu sair da casa deles. Eu me vi numa situação, meu Deus, eu não quero já namorar para sair de casa, mas eu também preciso viver a minha vida. Então eu decidi que eu ia começar a namorar escondido. Era o jeito. 21 anos, eu já tinha idade suficiente para namorar. Eu precisava me dar essa oportunidade de seguir a minha vida, de tentar, sei lá, deixar esses traumas do passado lá atrás e viver. Então eu decidi que eu ia fazer isso. Eu ia me permitir. Foi aí que eu conheci o Paulo. Na época, o Paulo tinha a mesma idade que eu, 21 anos. E a gente começou a namorar escondido. O Paulo, ele foi uma das poucas pessoas que eu consegui me abrir. Que eu consegui contar tudo que eu vivi lá na minha infância. Todo o meu trauma, eu consegui colocar tudo pra fora. E a princípio, eu senti que ele ia me proteger. Eu me senti abraçada por ele. Eu senti que ele ia me apoiar, que ele ia me ajudar a vencer tudo isso. E no início até que foi. Ele foi uma pessoa parceira, ele foi uma pessoa muito amiga. Só que depois ele começou a mudar. O nosso namoro já não estava mais dando certo. Ele me traiu uma vez, eu o perdoei. A gente voltou. Só que ele foi ficando muito possessivo. Até chegar a me segurar pelo braço quando ele estava chateado e me puxar. Ou seja, uma forma de agressão. Ele chegou num ponto
que ele começou a jogar os meus traumas na minha cara. Ele chegou a dizer que eu era culpada por tudo ter acontecido, que eu tinha gostado de ser abusada. Ele me falou tanta coisa. Por um momento eu não estava acreditando que eu estava ouvindo aquilo tudo, aquelas barbaridades do meu próprio namorado. Aquilo reacendeu em mim toda a dor. Eu lembro que eu fui para casa desesperada, entrei no meu quarto, peguei o travesseiro, abafei o choro e só chorei, chorei, chorei. Eu estava muito mal. Eu me senti um lixo, eu me senti péssima. Eu fui culpabilizada por uma coisa que eu sofri quando eu tinha 9 anos. Meu próprio namorado, ele me fez acreditar, de certa maneira, que eu era culpada daquilo tudo. E aquilo doía demais. Aquilo doeu muito. E a vida foi seguindo. Eu comecei a trabalhar, consegui um emprego em uma loja. E um belo dia eu cheguei do trabalho bem cansada. Fui pro meu quarto descansar. Os meus pais haviam saído para se divertir. Quando de repente, dentro de casa, eu comecei a ouvir uma briga deles dois. Uma confusão. Uma briga anormal. Eu fiquei sabendo que eles dois tinham ido para uma festa. Nessa festa, os dois beberam muito. Chegando lá, um amigo de minha mãe, que na verdade foi um ex-namorado dela da infância, quando ela era bem jovem, chamou minha mãe para dançar. Eles dançaram. No final, ele cumprimentou a minha mãe beijando a mão dela. O meu pai, diante daquela situação, ficou desnorteado. O meu pai era muito ciumento. E o ciúme dele não era só com minha mãe, não. Era tanto comigo como com minha irmã também. E nesse ciúme, os dois vieram para casa embaixo de briga, de discussão. Quando chegaram em casa, a discussão tomou um nível estrondoso. Minha mãe pegou água, jogou no rosto de meu pai. O meu pai reagiu e foi para cima da minha mãe. Pela primeira vez na vida, eu vi o meu pai bater, agredir a minha mãe. E o meu pai foi em cima da minha mãe de uma maneira tão brutal. Ele deu tanto murro na minha mãe que eu e minha irmã ainda tentamos tirar ele de cima de minha mãe. A gente não conseguia. Meu pai era muito forte, muito pesado. Eu sei que minha mãe levou tantos murros que até dentes da boca dela caíram pelo chão. Minha irmã saiu de casa desesperada, chamando os vizinhos. A maioria não queria se meter. Aquele ditado terrível de briga marido e mulher, não se deve meter a colher. Deve meter a colher, sim. Foi aí que um vizinho, um senhor que era policial, ele foi até lá, porque a minha irmã disse, gritou, saiu gritando, dizendo que meu pai iria matar minha mãe. Esse policial, quando chegou lá, acabou prendendo meu pai. Minha mãe foi parar no hospital, totalmente arrebentada, ficou um tempo internada, pediu o divórcio, não quis mais conta com meu pai. O meu pai saiu da cadeia, queria voltar para minha mãe, fez e aconteceu e implorou, mas a minha mãe não aceitou. Foi aí que meu pai entrou em uma terrível depressão. Uma depressão ao nível altíssimo, que ele tentou tirar a própria vida por várias vezes. E assim ele precisou ser internado. Eu lembro que eu ia visitar o meu pai e ele sempre dopado de tanta medicação que ele precisava tomar para ele conseguir evitar de fazer uma tragédia. E foi assim durante um tempo. Eu me sentia muito triste em ver meu pai naquela situação. Passado um tempo, meu pai teve uma melhora e ele saiu da clínica. E eu fiquei muito feliz, eu achei que meu pai agora ia recomeçar a vida dele. Mas infelizmente ele teve outras recaídas. Em um belo dia ele pegou o carro, saiu dirigindo, sofreu um acidente e veio a falecer. E o pior de tudo foi que as investigações comprovaram que o acidente foi provocado. Ou seja, segundo a polícia, o meu pai tirou a própria vida. E eu tive que me deparar com mais essa dor na minha vida. Eu pensava, meu Deus, quanto sofrimento, quanta dor. Mas a vida nem sempre é fácil, né? Nem sempre é como a gente espera. Mas graças a Deus a vida segue, tudo nessa vida passa. Eu casei, estou casada com esse meu marido, né? Meu marido atual. Tive 2 filhos.
E eu sempre converso com meus filhos sobre tudo, sobre a realidade da vida, sobre abuso, e sempre deixo muito claro para eles que qualquer coisa que aconteça, eles nunca devem esconder nada da gente, nem esconder da mãe dele, nem do pai. Eu acho que isso é essencial. Eu acho muito importante quem tem filhos ter esse tipo de conversa, abrir os olhos para a realidade das crianças. Parar de pensar que, por ser criança eu não vou falar porque é triste de falar. Gente, é melhor que saibam. Porque se eu lá atrás tivesse sido alertada por meus pais sobre muitas coisas, eu teria reagido de outra maneira. Mas não foi assim. Então não deixe os seus filhos viver de uma maneira tão inocente ao ponto de talvez até um próprio membro da família faça algo com eles que eles achem que é normal, porque não é. Não deixe isso acontecer. Sejam pais presentes, sejam pais que alertam, sejam pais que falem tudo que é necessário para os seus filhos, para que amanhã seus filhos sejam adultos que não passem, que não tenham vivido por coisas que eu vivi. Eu acho que isso é muito importante. Hoje eu estou um pouco melhor, me sinto um pouco melhor, graças a Deus. A minha prima, ela ainda está viva. A gente nunca conversou sobre isso. Eu nunca tive coragem de chamar a Bia e lembrar ela sobre essas coisas ruins. Todas essas coisas ruins que ela me fez passar. Não tive essa coragem, não ainda. O meu pai, ele morreu sem saber tudo que eu tinha passado na infância. A minha tia, a mãe da Bia, da mesma forma. Ela se foi sem saber tudo que a filha dela me causou. A minha mãe só veio saber de tudo recentemente, há pouco tempo atrás. E a minha mãe ficou arrasada. Eu lembro que nós duas choramos juntas quando eu contei tudo isso para ela. Vivi durante tantos anos escondendo isso dela. E quando eu coloquei para fora, a minha mãe se sentiu péssima. Ela queria ir atrás da minha prima, queria tirar satisfações, queria fazer acontecer. Mas eu pedi para ela para não fazer isso não. Não agora. Eu acho que eu ainda não estou preparada para isso. Eu espero muito um momento na minha vida conseguir ter essa conversa cara a cara com a minha prima. Eu acho que uma hora essa conversa tem que acontecer. Mas eu ainda não estou pronta. Eu visito várias casas, abrigos. Eu já ouvi tantos relatos de crianças e até adultos, né, que quando criança passaram por situações muito próximas ao que eu vivi. E a realidade é que muita gente, abusos, são mais comuns do que a gente imagina. Só que às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, nunca vai acontecer com a nossa família. Mas infelizmente pode acontecer sim. E para isso a gente precisa se proteger das melhores maneiras possíveis. É informar. Então a gente precisa ficar muito atento, a gente precisa estar com os olhos muito abertos. E cuidado, a gente não pode confiar em qualquer pessoa para estar próximo dos nossos filhos não, gente. Os nossos filhos são os bens mais valiosos que a gente tem. A criança, ela precisa viver como uma criança. Ela precisa ter a inocência dela como criança. A criança, ela não deve nunca ser abusada. Nenhuma criança merece ser abusada. Nenhuma criança merece passar o que eu passei. Então vai de nós, pais. É nossa obrigação fazer o que for necessário para proteger os nossos filhos. Eu espero de verdade que tudo que eu contei aqui possa ajudar vocês de alguma maneira, a ficarem mais atentos, a protegerem os seus filhos, a nunca deixar os seus filhos longe de vocês. Até uma certa idade, a gente precisa proteger mesmo, a gente precisa colocar embaixo dos nossos braços e carregar para onde for. Essa é a melhor maneira da gente proteger, da gente cuidar. Eu espero de verdade que a Bia, hoje eu sei que ela construiu a família dela, que ela tem filhos. Eu espero que ela não maltrate os filhos dela da forma que ela fez comigo. Eu espero que os filhos dela nunca passem pelo que eu passei. Às vezes eu fico pensando nisso, eu tenho muito medo. Eu me pergunto, será que ela faz com os filhos dela o que ela fez comigo? Eu espero em Deus que não. Eu espero de verdade um momento olhar nos olhos dela e deixar claro para ela que tudo que ela fez comigo, eu carreguei esse fardo pesado até hoje. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, sua história eu li e reli algumas vezes.
eu me coloquei no seu lugar todas essas vezes. E eu não consigo nem descrever a dor, o sofrimento que você carregou durante todos esses anos. Tudo que você viveu foi terrível, foi triste, abominante, nojento. E eu também me perguntei como é possível uma prima que você admirava tanto, com 15 anos, uma garota com 15 anos, eu não tô aqui para julgar ninguém, mas eu acredito que com 15 anos ela tem noção do que é certo e do que é errado. Ela não só se satisfazia em aprontar, ela com o namorado, com outros rapazes, não. Ela precisou colocar você, uma criança de 9 anos, no meio disso tudo. Isso dói demais, isso traz muita revolta. Eu tenho certeza que os nossos amigos que conseguiram ouvir essa história toda vão entender o que eu estou dizendo aqui. Além da sua prima, o namorado maior de idade e um homem de mais de 25 anos. Criminoso. Porque maiores de idade, eles foram criminosos em fazer isso com você. Uma garota. Mas tudo nessa vida tem coisas que acontecem com a gente que a gente não entende, a gente só consegue mesmo entregar nas mãos de Deus e acreditar que nessa vida nada fica sem um julgamento. Nada passa em vão. O que a gente faz, a gente paga. Isso é a coisa mais certa que a gente sabe nessa vida. Eu desejo de coração que você consiga superar. Hoje você está melhor, graças a Deus, mas eu espero que você consiga superar, vencer esse trauma. Eu não vi na sua carta se você buscou ajuda profissional, psicológica. É importante, é necessário, faz muito bem. Se possível, se ainda não fez, faça isso para você, por você. Que bom que você hoje é uma mãe, que você faz de tudo por seus filhos, que você orienta, que você educa e que eles nunca, nunca de verdade passem por nada parecido do que você viveu. Mas, amiga, não vou me prolongar muito. De verdade, sinto muito, muito por tudo que você passou, por tudo que você viveu, por todo o sofrimento, por toda a dor. E eu espero que Deus siga cuidando muito de você, da sua família, do seu emocional, do seu coração. Tá bom, minha amiga? Que você viva os melhores tempos da sua vida, junto com sua família, junto com seus filhos, com seu esposo. Que tudo de bom aconteça na sua vida. E vocês, meus amores, sei que a história de hoje foi um pouco tensa, mas é importante esse alerta, é importante essa reflexão para que a gente abra os olhos sempre, mantenhamos sempre os nossos olhos abertos. Principalmente quem tem criança dentro de casa, quem tem filhos. A gente precisa sempre, todo cuidado é pouco. Mas como sempre, vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o que é que vocês acharam da história de hoje. Deixe aqui a mensagem de carinho, de amor para nossa amiga, que por mais que doa tanto essa história, ela enviou aqui para a gente para nos ajudar, para alertar. Eu espero que vocês tenham gostado da minha interpretação. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.